O transtorno do espectro do autismo atinge de 1 a 2% da população mundial e no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas. O pequeno Gabriel foi diagnosticado com autismo e essa história de um bom motivo para viver, de hoje você vai conhecer por meio da Nathalie Collin, que vai narrar pra gente essa história. Confira e seja encorajado. Seja bem-vindo ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. Mais uma vez, é uma honra, uma alegria muito grande dividir com você um pouco daquilo que Deus tem compartilhado conosco por meio de tantas vivências, experiências, histórias. Mais uma vez, eu quero receber com muito carinho aqui Tatiane, psicóloga, amiga e parceira do nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Uma honra te receber. Seja bem-vindo, doutor Lucas. Obrigado, Thalita. Vamos para mais um. Vamos para mais um, né? Afinal de contas, está aí comigo aqui no programa Você é um Bom Motivo desde o início, 2019. Sem faltar nenhum. Sem faltar nenhum, né? Isso aí. Muitas histórias de bons motivos para viver, né, doutor Lucas? Muitas, graças a Deus. E se esse é seu primeiro programa, ou um dos primeiros, você não pode deixar de conferir a playlist Você é um Bom Motivo para Viver no nosso canal no YouTube aqui da Rede Super. Histórias lindas e inspiradoras. Vale a pena assistir. Vamos conhecer então um pouquinho da nossa história de hoje, a história do Gabriel, narrada por sua mãe, né, Nathalie Collin. A minha história começou quando eu decidi tentar engravidar, porque meu sonho era ser mãe. Acho que mais do que me casar, eu sempre sonhei ser mãe. E quando Deus me deu essa oportunidade, né, de ter minha família, eu não imaginei que eu passaria tanta dificuldade para tentar engravidar. E aí, quando a gente realmente percebeu que estava difícil, a gente fez alguns exames e veio um diagnóstico desfavorável, né, que eu realmente tenho muita dificuldade para ovular. E aí foi já um baque, né? Aquela sensação de frustração, foi bem difícil. Mas não é de hoje que eu contemplo a fidelidade do Senhor na minha vida. Então, durante alguns anos a gente tentou, até com tratamento mesmo, né? Com a ajuda da medicina, não deu resultado. Mas Deus fez um milagre na nossa vida quando a gente ia tentar um terceiro protocolo de tratamento. Eu descobri que eu estava grávida e foi exatamente assim, sem ajuda de medicamento nem nada. E aí veio o Gabriel, que é o nosso rapazinho. Gabriel realmente é um milagre de Deus na nossa vida. E ele trouxe muita cura, né, para a nossa vida, para a nossa família, para os meus pais, principalmente. Meus pais perderam um menino quando eu tinha 6 anos de idade. E foi algo muito brusco na nossa família, que deixou muitas sequelas emocionais para nós. E aí Deus nos deu um menino. E foi realmente assim, algo tão emocionante, né? Ver Deus trazendo cura para os meus pais, cura para mim. A gente já recebeu várias pessoas aqui, né, tanto mulheres como homens, com dificuldades, né, em relação à fertilidade, com impedimentos mesmo, histórias de milagres, histórias de esperas. Então, vale a pena conferir, né, na nossa playlist essas histórias, porque hoje a gente vai focar nesta parte da história da Nathalie Collin, que é ela realmente ter recebido esse milagre, que foi a chegada do Gabriel. Então, vamos ver mais um pouquinho. Quando o Gabriel tinha mais ou menos 1 aninho, eu comecei a desconfiar de algumas coisas que ele manifestava, né? Alguns sinais que me deixaram alerta, né? O Gabriel, ele não respondia muito quando a gente chamava pelo nome. O Gabriel era muito nervoso, chorava muito. E eu, como mãe, que convivia o tempo inteiro ao lado dele, comecei a achar aquilo estranho, né? Mas o tempo foi passando,
o Gabriel continuou ainda com um pouco de dificuldade na fala, a fala dele atrasou, ele começou a andar muito na ponta dos pés. E a gente, marinheiro de primeira viagem, ainda meio deslumbrado com aquele sonho, né? O filho tão esperado, tão desejado. E todo mundo com aquela sensação de tem alguma coisa errada, mas deve ser uma fase, vai passar. Mas eu, como mãe, nunca me senti assim, tranquila, né? Até que com 2 anos, ele realmente começou a ficar muito nervoso. Ele tinha um choro diferente, que realmente nos incomodava. E aí nós o colocamos em uma escolinha e com um pouco mais de 1 mês de aula, a coordenadora pedagógica me chamou. Ela disse: mãe, nós estamos percebendo alguns sinais e seria interessante você levar o Gabriel para uma avaliação mais detalhada. E aí eu tive o respaldo que eu precisava, porque a minha família ficava resistindo, né? E quando eu levei o Gabriel, para a graça de Deus, em uma médica excelente, Deus conduziu muito o olhar dessa médica e nós percebemos, né, que realmente o Gabriel ele não estava correspondendo a muitas coisas da faixa etária dele. Tatiane, é comum nessa faixa etária chegar ao diagnóstico ou normalmente não? As pessoas acabam demorando um pouco mais em função do que ela mesma disse, né? A própria família, numa quebra de expectativas, a gente fala muito sobre isso aqui no programa, acaba deixando, não, alguma coisa, está normal. Aí vem essa rede de apoio, né? Que querendo ou não, a escola faz parte dessa rede, aí descobre. Sim. O diagnóstico de autismo é muito difícil de ser feito, né? Ele demora um pouco. Aos primeiros sinais de estranhamento que os pais têm, né? Um choro diferente, como ela disse, uma irritabilidade, quebra naquele protocolo de desenvolvimento. Deve-se imediatamente procurar um pediatra, né? Vai no pediatra, né? Vai ao neurologista, vai ao psiquiatra, para poder ter aí uma orientação melhor, mais específica e começar um acompanhamento médico. Há uma dificuldade da família, há uma negação da família e de perceber e de aceitar que tem algo estranho com aquela criança. Exatamente por essa expectativa, né, dessa espera que a criança seja perfeita, seja aquele sonho realizado, idealizado, né, mas é uma idade que costuma sim vir ao consultório, mas quando chega no consultório eu normalmente encaminho para o médico, que eu acho que é a pessoa que tem mais ali propriedade para avaliar. Ótimo. Eu acredito que a terceira parte da fala da Nathalie vai mostrar assim, como que as pessoas chegam no consultório de vocês. Porque tem a ver com uma espécie de uma fase do luto que as mães e os pais passam a viver em função da nova realidade não esperada, né? Nessa quebra de expectativa. Vamos conferir. Eu passei por uma fase muito delicada de realmente não saber lidar com meu filho. O Gabriel começou a ter crises de choro, por não saber se comunicar. Ele não conseguia falar pra gente o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. E as crises dele começaram a ter 40, 50 minutos. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu não conseguia acalmar o meu próprio filho. Então, às vezes ele começava a chorar, o tempo ia passando, eu tentava de tudo, ele não se acalmava e eu começava a chorar de desespero. Já houve ocasiões de eu pegar o meu filho, levar para casa da minha mãe, ele aos prantos, eu aos prantos, eu deixar meu filho no sofá da minha mãe, eu sair, voltar para minha casa, pegar um travesseiro, colocar na boca e começar a gritar de desespero. E eu falar: Deus, que é isso? Eu não sei lidar com meu próprio filho. Quando nós encontramos essa médica, ela foi um anjo de Deus na nossa vida. Ela deu um norte, ela disse: olha, eu também estou em dúvida, mas nós já vamos entrar com uma intervenção. E veio já imediatamente a suspeita
do transtorno do espectro autista. Só a suspeita já é um soco no estômago, porque é algo muito complexo, é algo que a nossa sociedade não entende e não tem um estudo muito definido sobre as causas, sobre exatamente como lidar, né? É tudo muito incerto. Então, a gente vive uma espécie de luto. Quando vem essa notícia, né, a suspeita e o diagnóstico que veio posteriormente, parece que tira o chão da gente. A gente se vê meio que perdido, porque a gente sonha com uma criança e aí de repente você pensa assim, será que o meu filho vai conseguir aprender a falar? Será que o meu filho vai aprender a ler? Será que meu filho vai conseguir escrever? Ele vai conseguir falar o que ele está pensando, o que ele está sentindo? Porque meu filho não conseguia fazer isso até então. E é meio desesperador você lidar com essa notícia sem saber o que vai acontecer com seu filho, se o seu filho vai conseguir fazer coisas normais e se você vai conseguir ver o seu filho ser feliz, né? Acho que toda mãe, todo pai quer realmente ver o seu filho feliz. E é um luto que a gente vive, um luto estranho, porque a pessoa está ali. Você não perdeu a pessoa, a presença da pessoa, mas você vê desmoronar as idealizações, os sonhos, né, a respeito daquela pessoa, do futuro, daquela pessoinha. E foi avassalador para nós. Assim como na experiência no que diz respeito à terapia, à psiquiatria, a gente hoje está rompendo, né? O programa Você é um Bom Motivo para Viver tem essa missão, inclusive, de alertar que todos nós precisamos de um tripé, o corpo, a alma e o espírito saudáveis, né? Porque não tem como a gente ter saúde integral se alguma parte. Só que ali ela apresenta também uma realidade que é outra. A gente vive hoje fruto de uma certa romantização da maternidade, da paternidade, aquele sonho idealizado e muitos preconceitos em torno disso ainda hoje, né? Então a importância da gente falar qual que é esse cenário de insegurança que uma mãe e um pai estão diante de um diagnóstico desse. Sim, é uma quebra de expectativa, né? E a pessoa ela fica ali completamente confusa, né? Um dos grandes dificultadores da gente fazer um diagnóstico rápido e preciso é a negação da família, né? Então, às vezes você está vendo ali que a criança tem um prejuízo severo na socialização, né? E a mãe, não, ele brinca com os coleguinhas. Só que você está vendo que não brinca, né? A gente tem que pegar outras informações, pegar relatório da escola, a gente começa a ter que fazer outros artifícios, né? Para a gente chegar num diagnóstico correto, né? Porque a pessoa ela vem devastada, né? Primeiro filho, não tem experiência. E é muito comum isso que aconteceu, né? Quando você coloca na escola, a escola rapidamente ela já pela experiência, pela bagagem. Pela experiência, né? comparando com várias outras crianças, né? Ela já vê. Tem outros dificultadores do diagnóstico, né? A pessoa às vezes vai e fala, não, é cada criança no seu tempo, né? Já tive criança de 3 anos, não falava, não, é no tempo dela, ela vai falar. No tempo dela? Né? Pode ser no tempo dela, mas vamos avaliar, né? Vamos avaliar se não tem alguma coisa em caminha, né? No tempo dela, mas vamos encaminhar. Né? Vamos ver o que está acontecendo. Porque o medo do diagnóstico não vai nos livrar daquilo que a gente tem que passar, né, dentro desse processo. E eu acompanho a Nathalie há muitos anos, né? A Nathalie é uma ministra de louvor, inclusive daqui da Igreja Batista da Lagoinha, que tem uma trajetória muito linda, muito especial. E ela hoje, ela compartilha, né, as suas experiências na sua vivência ali familiar com o Gabriel, para que esse assunto, ele não seja um tabu, mas para que as pessoas, elas falem disso abertamente, né, de forma respeitosa e colaborativa, e fruto das experiências dela. Vamos ver.
A gente já vivenciou coisas muito difíceis dentro da rotina do transtorno do espectro autista, que as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Como, por exemplo, a hipersensibilidade que o Gabriel tem na cabeça, né? Às vezes, quando nós levávamos para cortar o cabelo, o Gabriel chorava muito, muito, muito. E a gente já presenciou crianças chorando para cortar o cabelo. Mas no caso do Gabriel era diferente, porque a gente percebia que era um sofrimento. E desde muito novinho ele tem uma dificuldade até para escovar os dentes até hoje. Ele sente algo muito incômodo em toda a região da cabeça. E quando nós percebíamos, né, que o olhar das pessoas nos recriminava, né, até falas, olha, nossa, olha que absurdo, o que eles estão fazendo com aquela criança, porque meu marido precisava travar o Gabriel no colo, e o Gabriel se debatia e gritava muito, mas não tinha o que a gente fazer. E Deus precisou nos dar muita graça, muita sabedoria para a gente lidar com aquilo, porque era muito difícil lidar com aquele olhar de recriminação. E isso até nos ensinou muito, porque nós já fomos pessoas que recriminamos outros pais quando víamos crianças, às vezes, chorando, fazendo birra, né? E hoje, quando a gente percebe, né, alguma situação, a gente já se olha, né, eu e meu marido, e a gente pensa assim, né, a gente conversa, a gente fala, o que será que aquela família vivencia, né? Então, a gente aprendeu a ter esse olhar de empatia, né, porque muitas vezes as famílias não sabem o que a gente está vivendo. E se você for para pensar, a gente não faz ideia do que as pessoas estão, as lutas que as pessoas estão travando ali, independente dos diagnósticos que elas têm ou das realidades que ela vive. Todo mundo, eu tenho as minhas, você tem as suas, né, Tati? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como desenvolvermos essa empatia, esse respeito verdadeiro, independente de ter uma realidade diferente. Porque a gente tem que focar naquilo que nos aproxima, naquilo que nos une, não no que nos diferencia, né? Eu tenho uma realidade diferente da sua, mas em que eu posso ser útil dentro da sua realidade, dentro da sua bagagem? Então, para mães que estão passando por um processo como esse, né? Que muitas, elas ficam full time, o tempo todo com os filhos, então lidar com isso, né? Às vezes não tem uma rede de apoio, não tem amigas, não tem mães, alguém que possa ajudar. Então, como que a gente pode ser útil? Bom, nós somos humanos. Eu sou igual a você, nós somos igual ao Dr. Lucas, independente do sexo, do gênero, da raça. Nós somos criados por Deus. Com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, da mesma maneira. Deus, quando nos projetou, Ele sonhou conosco. Exatamente como somos, nos colocar onde a gente nasceu, no país, no estado, na família, né? E ao entendermos isso, né, nós nos conectamos ao outro. Nós estamos todos interligados. Então, eu parto desse princípio. Se eu sou igual a vocês, eu tenho aqui as minhas mazelas, e assim como eu tenho, vocês também têm. Eu tenho as minhas bondades, vocês também têm. Eu também tenho as minhas maldades e vocês também têm. Então, colocar todo mundo igualmente. O mesmo olhar que eu tenho para mim, para os meus, eu tenho para você e para os seus, e assim sucessivamente. Eu acho que essa é a maneira da gente compreender, respeitar, aceitar o outro e a história do outro. Eu não tenho menor direito, eu não sou melhor do que ninguém para julgar a vida do outro. O outro faz as escolhas e ele vai ter as consequências, assim como eu faço as minhas escolhas e tenho as minhas consequências. Essa é a base do respeito. Olhar para o outro, saber que somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo que acontece comigo pode acontecer com você, com você. Eu lembro uma vez que eu li em Eclesiastes 9, que tudo acontece de bom e de ruim para todo mundo. Isso me fez perceber o quão igual a todo mundo eu sou, igual ao mal e igual ao bom.
eu sou, e tudo que acontece nessa terra acontece para o justo e para o ímpio. Então, assim como a Nathalie, que é cristã, ela é nossa irmã, a gente tem essa ideia que somos cristãos, não acontece. Acontece porque nós somos humanos, a vida maravilhosa, eterna, sem dores, não é aqui. E é possível desenvolver um olhar de esperança também, independente das nossas dores, como a Nathalie traz para a gente, né? Uma das características mais marcantes que o Gabriel tem dentro do transtorno do espectro autista, né? Ele se apresenta no grau 1, que é o antigo nível mais leve, né, que o pessoal fala, que na realidade de leve não tem nada, mas são características mais sutis. O Gabriel é muito inteligente e ele tem a característica do hiperfoco. Quando a pessoa ela acaba ficando muito obcecada por um assunto específico, né? Mas Deus é tão fiel, tão misericordioso que o Gabriel desenvolveu o hiperfoco a respeito da Bíblia. E o Gabriel, ele tem paixão por um personagem específico, que é Jesus. Então, com 4 anos de idade, o Gabriel, ele se tornou alucinado por Jesus. Ele se veste de Jesus. Eu tive que vasculhar toda a internet para achar bonecos de Jesus para comprar para ele, porque ele queria andar carregando bonecos de Jesus. E para todo lugar ele tinha que levar um boneco, e ele começou a falar de Jesus para as pessoas. Dentro do Uber, dentro da farmácia, em qualquer lugar, na terapia. Houve uma ocasião em que nós chegamos e tinha uma mãe com um semblante muito triste. E o Gabriel, ele é muito observador, ele olha a fisionomia das pessoas. E ele percebeu que essa mãe estava triste, ele sentou do lado dela. E ele perguntou para ela, ele mostrou o boneco para ela e falou: olha, eu sou Jesus. E aí ela disse para ele assim: nossa, você é tão lindo. E ele perguntou para ela assim: por que você está triste? E eu acho que ela pensou assim: eu não vou render assunto com uma criança de 4 anos. Mas ele não ficou satisfeito com a saída pela tangente dela, e ele ficou insistindo, e ele continuou perguntando porque ela estava triste. E ela ficou olhando assim para ele, só dizendo assim: você é tão lindo. E aí ele falou para ela assim: você sabia que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados? Ele é o nosso Salvador e Ele cura toda a tristeza do nosso coração? Com 4 anos de idade. E eu olhei para aquela moça e eu vi que ela ficou tão surpresa que na hora a lágrima só escorreu assim, né, pelo rosto dela. E aí ele falou: não chora não, deixa eu te dar um abraço. E ela deu um abraço nele, e ela me olhou assim, e eu falei: ele é assim, ele ama Jesus. E ela ficou em estado de choque. Eu, por dentro, naquele momento, só consegui agradecer a Jesus. Porque apesar de todo o caos que nós já tínhamos vivenciado, Deus realmente faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Ele faz, graças a Deus por isso. Eu queria que você reforçasse, Lucas, a importância dos pais serem cuidados, né, serem tratados, serem acompanhados também nesse processo, né, de lidar com um diagnóstico, um tratamento, o desenvolvimento do filho a partir de novas expectativas, né? A Nathalie, graças a Deus, teve algumas respostas às perguntas iniciais dela, né? Será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai ler? Será que, né? E ele não só fala como um evangelista, sim, o Gabriel. Então, essa palavra também de esperança para os pais, né? Os pais têm que ficar tranquilos, né? A gente tem que entender que a gente não consegue lidar bem com tudo da forma que a gente gostaria, né? Que essa quebra de expectativas, às vezes, ela é frustrante, ela é dolorosa, às vezes tem um olhar das pessoas que nos incomoda, às vezes os parentes não entendem, às vezes tem um afastamento das pessoas próximas que não querem conviver, né, com o diferente. E o cuidador, ele tem que se cuidar, né? A gente tem que entender assim que o
para a gente cuidar, a gente tem que estar bem, né? A metáfora do avião, né? Primeiro a gente coloca a máscara na gente antes de nós colocarmos no outro, né? Então eu tenho um erro que a gente vê muito frequentemente, a pessoa ela vai se acabando vai se arrastando para cuidar do outro, né? E a gente tem que entender as nossas fraquezas, a gente tem que cuida do outro e cuida da gente, né? Sem se criticar, eu tinha que ser, eu tinha que amar, eu tinha que aceitar. Olha, se você tem esse interesse, né? Se você já tem esse genuíno interesse de ser assim, isso já é um passo incrível, né? Porque você pode não estar dando conta, mas em breve você vai conseguir, né? Em breve você vai estar melhor, né? É só a gente alinhar, né? É só a gente acertar ali muitas questões, né? Dá para amar, eu coloco sempre para os pais de autistas que consultam comigo, é um presente de Deus, como qualquer criança, ela vai agir diferente, né, de uma forma que você não está acostumada, e você pode aprender a lidar, e você, né, a gente, quando eu trabalho com muitos autistas, então a gente vê as famílias, né, e as famílias depois que elas se adaptam e incorporam aquilo na rotina, como ficam famílias iluminadas, com um olhar diferente para a vida, como o relacionamento se fortalece, né? Então não é um luto, é um presente de Deus que é amável e que traz alegria para toda a casa, como qualquer filho. Iluminadas, famílias iluminadas, como a Nathalie, a gente viu claramente isso, né? Se ilumina ao falar do Gabriel e viver os milagres que ela tem vivido com ele. Você, assim como o Gabriel, é um bom motivo para viver, há esperança para você. Você não é o seu diagnóstico, você não é uma circunstância, você é um filho, uma filha amada de Deus, então não desista, não desista. Há esperança independente da situação. Eu espero por você no nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Tatiane. Obrigada, Dr. Lucas, mais uma vez.